Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial e hoje nós estamos aqui na Expo Bento Fenavinho em Bento Gonçalves, onde nós estamos gravando algumas imagens e algumas entrevistas. Sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bom. Tudo bom, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. Tudo bem, sim? No programa de hoje, nós vamos ter como entrevistados que nos recebeu lá no seu gabinete na Assembleia Legislativa o deputado estadual Felipe Camozzato, que é um dos idealizadores da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização. Também vai estar conosco falando sobre negociação a administradora Sandra Estival. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de constelação familiar são com a Cláudia Fortuna. As novidades, as dicas jurídicas com o advogado Felipe Cunha de Almeida. E para você manter a sua saúde bucal em dia, as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins. Nosso programa conta com o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. Todas as nossas entrevistas são gravadas dentro da Macro Office, o seu espaço para eventos. Os contatos do programa Movimento Empresarial são realizados pela Virtualfly, assessoria virtual. E as imagens do nosso programa são realizadas pela fotógrafa Priscila Oliveira. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. O programa Movimento Empresarial desta terça-feira tem a felicidade de estar sendo gravado aqui no gabinete do deputado Felipe Camozzato, no 8º andar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigado por nos receber aqui. Imagina, um prazer, Rogério, Ana, um prazer receber vocês aqui, sempre um prazer receber quem quer vir falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e a trajetória. O deputado Felipe Camozzato é um deputado de primeiro mandato, mas é um político que já tem uma experiência bastante grande nesse contexto de desenvolver ações para fazer as coisas acontecerem, os negócios circularem. Então, deputado, eu vou primeiro lhe pedir para contar um pouco da sua história para quem ainda não o conhece. Perfeito. Bom, Rogério, tu me conheceu ainda muito antes desse negócio de política começar, né? Lá atrás, ainda na época de faculdade, eu fiz administração na URGS, né? E me engajei tanto em programa de mini empresas, né, sendo advisor de mini empresas, como tu foste, né, Rogério, nós nos conhecemos justamente no voluntariado da Junior Achievement. Eu fui presidente da empresa Júnior da administração da URGS na época, e depois disso trabalhei em torno de 10 anos no setor empresarial, né, privado. Então, não só trabalhei com consultoria, como depois também trabalhei de estagiário a sócio diretor de um grupo de serviços ambientais. E aí é que nasce todo esse meu engajamento com a pauta do empreendedorismo, da desburocratização, que é a nossa pauta de trabalho também aqui na Assembleia Legislativa, que era a pauta também como vereador em Porto Alegre. Eu acabei ali por volta de 2013 conhecendo e me engajando no Partido Novo, ajudei a fundar o Partido Novo no Rio Grande do Sul. Em 2016 fui candidato a vereador pelo Partido Novo em Porto Alegre e acabei aí me elegendo na primeira eleição com a 5ª maior votação na capital, algo que foi bastante surpreendente até mesmo para mim. Fui o primeiro eleito pelo Partido Novo no Brasil, naquela primeira eleição que o partido disputou, e ali sim eu me desvinculei da minha atividade empresarial, até para não ter nenhum tipo de conflito de interesse, ou mesmo eu não sabia o que viria a ser o desempenho do meu trabalho, mas tinha um receio de prejudicar a empresa também por causa da minha atuação parlamentar, né, um mandato que é um mandato de posição, de opinião, combativo, e que às vezes a gente sabe que pode gerar algum tipo de desconforto que possa virar retaliação nos negócios, e obviamente não queria prejudicar a empresa nem os sócios da empresa. Então, me dedico integralmente ao mandato legislativo desde 2017, quando tomei posse,
e aí vem passando 2017 até os dias atuais como deputado estadual, e ainda mantenho algum vínculo com o setor empresarial, muito mais daí como pessoa vinculada a outros sócios, fazendo programas de cursos, capacitação, palestras, mais na área que a gente tem tido experiência, que é de formação de gabinete, campanha eleitoral, né, planejamento estratégico para mandato legislativo. A gente até montou cursos online sobre isso, que eu mesmo, pessoalmente, ajudei na formação de mais de 500 candidatos de diferentes partidos, presencial e online, já em cursos, inclusive que a própria Fundação do Novo ajudou a promover. Então, minha atividade principal hoje é o mandato legislativo e agora como deputado estadual em primeiro mandato, minha energia está toda concentrada nisso e em ser também pai novo, né? Então, a Catarina de 1 ano e 1 mês, né, que tá a nossa nenê, aí também está exigindo um pouco da atenção, então a gente tem se dividido nas duas coisas. Transforma a vida das pessoas, os filhos, né? Agora, uma questão, eu quero explorar um pouco depois, é a questão de se engajar na política quando a política não é bem vista, né? Como é o caso do nosso país. Mas antes disso, eu quero pedir para tu comentar um pouco a respeito da passagem pela Câmara de Vereadores, porque uma das coisas que me marcou bastante aqui em Porto Alegre foi justamente uma atuação que o então vereador Felipe Camozato teve de observar quais eram aquelas leis que não faziam sentido, que estavam travando a economia de Porto Alegre e fazer alguma coisa sobre isso, né? Pode contar um pouco como é que foi essa situação? Maravilha, Rogério. Bom, primeiro que a dor que me fez criar motivação para entrar na política foi a minha própria dor enquanto empreendedor. Na terceira atividade empresarial do nosso grupo de serviços ambientais, lá em 2013, era uma empresa de energia renovável com biomassa de madeira, inicialmente esse era o projeto, e nós passamos por quase 4 anos de licenciamento ambiental, muda a gestão municipal e aí uma grande confusão aí, com etapas do processo sendo perdidas, tendo que ser refeitas, então isso me gerou um estresse danado e eu ficava muito revoltado, pensando que, poxa, a gente queria fazer tudo direito, tudo conforme a lei, né? Contratamos diferentes consultorias, né, ambientais, engenheiros, né, de hidráulicas, enfim, para fazer o melhor projeto, e mesmo assim a coisa não ia. E eu ficava pensando, poxa, para quem quer fazer a coisa direito, quem quer fazer a coisa certa, é maltratado pela burocracia brasileira, pelo Estado brasileiro. E a gente estava tentando fazer uma geração de 30 empregos diretos ali naquele negócio, pelo que eu me recordo. Ou seja, não era uma coisa qualquer, né? Era um investimento robusto. E isso me motivou a entrar na política muito movido por essa indignação de, olha, se a gente não conseguir minimamente respeitar o empreendedor e conseguir dar condições para que ele possa exercer a atividade empreendedora, né, o que vai ser dos empregos, da renda, da inovação que produz a riqueza, que sustenta o próprio poder público, né? Então, meu desafio inicialmente, logo que eu adentrei na Câmara Municipal, foi fazer com que a gente pudesse desburocratizar o ambiente da cidade de Porto Alegre, que não estava muito bem nos rankings de facilidade para se fazer negócios, né? Os rankings apontavam Porto Alegre como uma cidade relativamente ruim, né? Antipática ao empreendedor. E uma das medidas foi fazer o mapeamento de todas as mais de 12 mil leis ordinárias do município, para conseguir endereçar o que podia ser simplificado, revogado, né, podia ser consolidado, enfim, e nós encaminhamos isso ao longo desses cerca de 4 anos de trabalho. Sou o vereador que mais revogou leis na história de Porto Alegre por conta desse trabalho, e isso ajudou, né, junto com outras iniciativas também do Executivo, da Prefeitura, a tornar Porto Alegre hoje a cidade mais simpática ao empreendedor, né, mais simples de se abrir uma empresa, por exemplo, né, segundo o ranking recente da CLP. Então, essa mesma lógica que a gente está trazendo para a Assembleia também, né, queremos ajudar o Estado do Rio Grande do Sul também a ser um ambiente de negócios onde a gente possa ser visto pelo empreendedor como um local amigável, né? Deputado, agora, chegando aqui na Assembleia, é uma outra esfera, são outras questões, e uma iniciativa que eu achei muito interessante também foi a criação da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização. E isso, com certeza, colabora para desenvolver ações, desenvolver discussões e colocar a luz em cima desse tema que muitas vezes é visto de uma forma estranha por aqueles que estão no poder. Pode comentar um pouco sobre essa frente? Perfeito. A nossa ideia foi juntar parlamentares que
tem um entendimento semelhante ao nosso de que o empreendedorismo ele é um motor econômico que move e ajuda a fazer com que outras áreas consigam ter recursos para poder ter seu trabalho desenvolvido, né? A gente fala tanto sobre preocupação social, sobre desigualdade, sobre pobreza, mas se não houver uma arrecadação, especialmente uma arrecadação sustentável, ou seja, né, negócios prósperos, empreendedores prósperos, empresas que permitam a geração de empregos e vagas de trabalho que sejam perenes, tu não consegue ter arrecadação tributária que sustente programas sociais, programas habitacionais, programas de auxílios para quem tem uma condição de miserabilidade mais aguda e por aí vai. Ou seja, o carro-chefe do desenvolvimento ele é o econômico e por isso que a gente juntou na Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização o desafio de reunir parlamentares e também de debater os gargalos para que o nosso estado seja um estado mais pujante, né? A gente olha muitas vezes para São Paulo como, né, o motor econômico do país e claro, pelo volume da população lá, dos negócios, de como ela concentra justamente, né, é uma atmosfera que tem uma gravidade muito forte em torno dos negócios brasileiros, mas aqui na região sul, especialmente em Porto Alegre, nós temos também uma oportunidade, né, o Rio Grande do Sul ele tem uma oportunidade incrível de ser um estado que tem um mix muito interessante de indústria, agronegócio, serviços, né, tem uma qualificação muito grande da sua mão de obra, tem muitas universidades, muitos centros de pesquisa, mas a gente tem alguns gargalos importantes para vencer, né? Ora, por questão de burocracia nossa, né? E aí a gente está tentando enfrentar com novas legislações, como por exemplo a PEC das ferrovias, para permitir investimento privado em ferrovias de maneira mais desburocratizada, né? O sandbox regulatório para permitir inovações sem a burocracia tradicional e ajudar o Tudo Fácil Empresas, né? Que permite a abertura de micro, pequenas empresas no estado do Rio Grande do Sul de forma gratuita, online em até 10 minutos, né? E a gente quer levar isso para os 497 municípios. Então, de certa forma, a Frente Parlamentar ela é o guarda-chuva de todas as iniciativas que visam levar o estado do Rio Grande do Sul ao topo do ranking de competitividade nacional, né? De ser o estado que a gente consiga ter por sinônimo, né, um reconhecimento de que, poxa, esse é um estado empreendedor, é um estado que é muito fácil de trabalhar, de abrir seu negócio e, portanto, é um estado que tem muita prosperidade para todos. Deputado, e nesse contexto de desenvolvimento tem um papel importante que, na minha visão, é o das entidades empresariais, entidades de classe. De que forma as entidades podem colaborar para o desenvolvimento de ações como essa que estão sendo colocadas? Olha, eu vejo duas formas que são muito importantes das entidades participarem desse processo e colaborarem, né? O primeiro delas é a participação ativa nas reuniões, com contribuições de pautas, ideias, de compartilhar suas dores, né, para ajudar a descobrir os caminhos das soluções. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é também a participação ativa na política, no processo decisório, né? Vamos lá, eu costumo dizer que, em geral, o papel do empreendedor na política é pagar a conta. Chega o boleto, o empreendedor paga a conta. A gente está vendo agora a votação do novo arcabouço fiscal, já tem uma perspectiva de aumento de impostos, porque vai ter que resolver quase 200 bilhões de reais projetados de déficit. Então, vai vir aumento de impostos. Da onde que vai vir? Não sei, mas quem vai pagar, a gente sabe muito bem quem vai pagar. Resumo da história é que se o empreendedor não se envolver com a política e no processo de tomada de decisão do orçamento público e das políticas públicas, inevitavelmente ele vai pagar a conta por quem está se envolvendo. E as pessoas que geralmente se envolvem com política são as pessoas que querem muito mais, buscam muito mais, às vezes, capturar o orçamento público para seus interesses. A gente vê isso muito claramente pela forma com que nos parlamentos existe uma abordagem muito voltada para o aumento salarial do serviço público, para, né, alguns benefícios corporativos, setoriais, alguns tipos de privilégios, muitas vezes, e todas essas diferentes capturas orçamentárias implicam no impedimento de que o imposto seja reduzido. Pelo contrário, acaba que sempre que o ônus recai no empreendedor e tem que pagar uma carga maior. E ele nunca vê sua vida facilitada para conseguir realizar isso. Então, as entidades empresariais, né, as entidades que representam os diferentes tipos e setores de negócios no Estado e no país, elas precisam se envolver no debate político, primeiro, para ajudar a pautá-lo, e segundo, para ajudar a convencer aqueles parlamentares que, por vezes, não estão esclarecidos sobre aquelas temáticas, né? Tanto se fala, por exemplo, sobre a importância da reforma tributária, né? Assim como muito se falou sobre a da Previdência ou sobre a trabalhista. Às vezes, existe muito ruído, muita desinformação no meio do caminho. E a participação ativa dos setores empresariais, ela ajuda a colocar também a sua dor em debate e consiga exercer pressão para que as pautas, que são pautas importantes, avancem. Eu não conheço nenhum lugar do
do mundo em que o Estado e seus burocratas resolveram os problemas por sua própria conta. Precisa, a própria Assembleia, as câmaras municipais, o Congresso Nacional, ele é uma câmara que ecoa o que a sociedade está falando. Então, se não houver uma participação ativa de uma parte da sociedade que tem suas ideias e suas demandas, né, o resto da sociedade que está demandando e está ativamente participando do processo vai monopolizar aquele debate e, inevitavelmente, né, essa parte que ficou silenciada vai sair prejudicada. E eu acho que o Brasil tem percebido muito disso nesses últimos anos. Não à toa que a carga tributária só aumenta e a gente não tem tido um ambiente de mais prosperidade econômica. Pelo contrário, o Brasil, nesses últimos 20 anos, praticamente não avançou nos rankings de liberdade econômica que, quando a gente olha para os países desenvolvidos, para os países da OCDE, é o que faz a diferença para que o país possa ser bem-sucedido ou mal-sucedido. Deputado, mas nós estamos aqui no mês de maio, quase mês de junho, os primeiros meses do seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e tantas coisas já foram feitas, né? Olhando para um horizonte aí de médio e de longo prazo, pensando nesses 4 anos de mandato, o que vem ainda pela frente? Olha, eu até acho que não foram muitas coisas feitas. Assim, o desafio é enorme, né? Então acho que tem muito o que se fazer. A gente encontra alguns gargalos importantes do desenvolvimento do Estado, né? Um deles é, sem dúvida, o tributário, e aí tanto a reforma tributária nacional pode ajudar a resolver isso, como também a gente deveria estar fazendo o nosso dever de casa de ser mais austero com as nossas contas para permitir espaço fiscal para redução de impostos. E eu digo isso de maneira muito clara e franca em debates que nós fazemos aqui sobre reajustes de categoria, aumento de salário ou uso de recurso público para algumas pastas, porque é um trade-off. Se eu vou lá e vou aportar num programa, digamos, né, um programa de esporte, 150 milhões de reais, esses mesmos 150 milhões de reais vão faltar para um assaltamento, vão faltar para uma reforma de escola, vão faltar para alguma outra área, e vão faltar também como espaço fiscal para redução de impostos. Porque eu não posso fazer uma redução de alíquotas de impostos que vão depois ocasionar um déficit que vai ser resolvido, ser coberto com dívida, né? Então, é muito importante que a gente olhe para o orçamento público não apenas com a ideia de como é que eu gasto todo o orçamento, mas também o que eu pretendo economizar desse orçamento para produzir um espaço fiscal para reduzir impostos, para não precisar mais desse recurso e devolver esse recurso para o cidadão e para o empreendedor, porque afinal de contas, todo empreendedor está competindo globalmente. Então, se ele não produz um serviço mais barato, um produto mais barato, ele vai ter um concorrente em algum lugar, ou do estado, ou fora do país, que vai estar ofertando e capturando esse cliente. E, obviamente, isso afeta a qualidade de vida de todo mundo, porque estão falando sobre ganho real do poder de compra da população, né? Se cobra menos impostos, está fazendo o dinheiro da pessoa valer mais, conseguir comprar mais coisa. Então, assim, a gente tem feito muito esse debate em torno de resolver esses gargalos do desenvolvimento econômico, falei sobre o tributário, mas nós também temos gargalos logísticos, que aí passam por programas de concessões, privatizações, agora de infraestrutura de saneamento básico, uma coisa que o Estado está muito atrasado e que também tem um potencial de trazer muita riqueza. São cerca de 15 bilhões de reais projetados para entregar água e esgoto para toda a população do Estado dentro dos prazos do marco do saneamento. Isso injetaria muito recurso nos municípios, Estado afora, e produziria contratações de mão de obra, serviços, materiais nas diversas esferas, porque é dinheiro que é captado em fundos, captado muitas vezes internacionalmente para ser aportado nesse tipo de segmento. A gente tem também alguns gargalos que dizem respeito à própria burocracia do ente estatal, e aí o Tudo Fácil Empresas é uma forma de endereçar isso, ou, né, a PEC das ferrovias, ou sandbox regulatório que eu citei antes. No caso da PEC das ferrovias, nós estamos terminando de colher assinaturas para colocar o projeto, que basicamente faz com que o Estado do Rio Grande do Sul possa fazer como Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco já estão fazendo, que se tem um investidor interessado em construir linha férrea de forma privada, sem precisar de investimento estatal, ele fica autorizado a isso, e é uma maneira muito mais simples de se fazer do que a gente tem hoje, que é por concessão, e majoritariamente operado via governo federal, que é mais burocrático também. Em Mato Grosso, eles aprovaram uma PEC como essa em 2020. 2 anos depois, já estavam com 730 quilômetros de linhas férreas sendo construídas, 100% privadas, ligando os principais polos produtores do estado direto ao Porto de Santos. Então, uma medida que reduz custo de produção e de escoamento da produção altíssimo, né? Dando mais competitividade, isso vai fazer com que a venda aumente a demanda, mais riqueza entrando no estado e a roda da economia gira lá, né? Deputado, a gente está chegando ao final do nosso tempo, mas eu quero trazer uma frase e queria a sua reflexão sobre isso. Aquelas pessoas que dizem que não se importam com política são governadas por aquelas que se importam.
Essa frase é espetacular, é essencialmente isso. Então, eu costumava ter uma postura, Rogério, antes de conhecer o novo, antes de ter a minha dor pessoal com a empresa, de que política era perda de tempo. Eu dizia, não, eu vou baixar a cabeça, trabalhar no meu negócio, me concentrar aqui, porque o debate político não vai pagar minhas contas. Até que a política atrapalhou meu negócio. Sem que eu quisesse, foi lá e não me deixava licenciar o empreendimento. E às vezes eu não notava como a política atrapalhava meu negócio. Na hora que eu ia lá e perdia uma ação trabalhista, na hora que eu ia lá e pagava, né, algum imposto que era uma alíquota muito alta, ou que eu tinha que fazer alguma obra para resolver alguma bronca de fiscal, porque todo ano mudava a interpretação sobre como é que tinha que ser um muro de contenção de produto químico e por aí vai. Ou seja, a política, ela tá nas nossas vidas, quer a gente queira ou não. A nossa decisão é se nós vamos nos envolver ou vamos ficar quieto. Então é uma decisão que, para mim, hoje é muito racional. Se a gente opta por ficar quieto, não vale a pena reclamar mais. Então tu fica quieto mesmo, não faz testão no Facebook, não reclama, paga a tua conta e aceita que tu é um servo desse Estado que explora a mão de obra, explora empreendedor e tira tudo da gente para nos dar migalhas. Agora, se tu quiser participar para dizer que, olha, eu acho que não tá justo dessa forma, acho que não tá certo, acho que a gente poderia estar fazendo melhor, então participa dos debates, participa de eventos, dá tua contribuição, dá tua opinião, compartilha na rede social o que tu pensa. Isso faz muita diferença e ajuda muito quem está querendo fazer um país melhor. Deputado Felipe Camozzato, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Sucesso aí no seu mandato. Muito obrigado, prazer recebê-los. Voltem sempre. Olá! Hoje, nas dicas de gestão, no movimento empresarial, vamos nos dirigir a todas as pessoas que empreendem, administram e querem ser líderes protagonistas, assumindo a frente de seus negócios com sabedoria e com ética. Na gestão das organizações, nos deparamos, em primeiro lugar, com as pessoas. Sem elas, não há estrutura organizacional. O uso da tecnologia e da inteligência artificial não pode se sobrepor às relações humanas no contexto empresarial. Olhando para fora, todas as empresas são iguais. Contudo, olhando para dentro, elas se diferem nos seus processos e nos seus produtos. E a transformação digital hoje exige dos líderes grandes mudanças. E os liderados querem estímulos para serem reconhecidos. Você, líder, gestor, já se questionou quais são as suas maiores dores na arte de liderar? E você gostaria de ter a sabedoria o suficiente para tornar os processos de gestão atraentes para os seus colaboradores, os seus liderados, motivando-os, acolhendo-os de maneira simples e inspiradora? John Maxwell afirmava que um líder é alguém que conhece o caminho, corre ao longo do caminho e mostra o caminho. Não tenhas medo de errar, arrisque, crie no ambiente corporativo a confiança dos seus liderados. A liderança tem que ser transformadora. Desenvolver a arte de liderar é mágico. Escolher a arte de liderar é estar em constante desenvolvimento e evolução. Sabe-se que, pelo exemplo da história, que os líderes não se sustentam pela força. O estilo de liderança bem demonstra o sucesso ou o insucesso do líder. Quais os estilos de liderança você se identifica, senhor gestor?
um líder autoritário, carismático, motivacional, democrático? É fundamental se reconhecer para transformar. É essencial a conexão entre os líderes e os liderados. Você deve ter uma imagem de comunicador, inspirador, que está disposto sempre a ouvir. A escuta ativa deve ser praticada. O líder deve estar sempre disponível para ouvir, para orientar, para para aprender com os erros e ser resiliente. A liderança associa-se também à inteligência emocional do líder de alto desempenho. Não se despreza as habilidades técnicas, a formação acadêmica do líder, mas gerenciar pessoas, trabalhar bem em equipe, interagindo com o maior número de pessoas, é um desafio o tempo todo. Mas o empresário tem que apostar nas suas lideranças. Nos dias atuais, o líder ideal é aquele que sabe aliar as relações humanas aos seus liderados em prol das necessidades da empresa, que sabe lidar com pessoas. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira nas dicas de gestão da Vera Brock no Movimento Empresarial. Até lá! Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... No programa Movimento Empresarial, nós estamos recebendo hoje para falar sobre um tema que é extremamente importante para qualquer pessoa, a Sandra Estival. Sandra, seja muito bem-vinda aqui ao programa Movimento Empresarial. Obrigada, Rogério. Eu tenho a honra de participar desse programa, um programa tão interessante, e te agradeço. Muito obrigada pelo convite. Sandra, para as pessoas que ainda não te conhecem, eu vou te pedir para tu contar um pouquinho da tua trajetória profissional, tu que tens uma atividade bastante intensa, bastante longa já no campo da docência e outras coisas mais. Então, compartilhe um pouquinho com as pessoas. Tá bem.
Bem, Rogério, a minha trajetória é bem longa, né? Eu me formei em administração muito cedo, né, há mais de 30 anos, então a minha graduação é administração e depois eu fiz mestrado de marketing, há 20 anos. E de lá para cá eu me dedico à área acadêmica, universitária, passei por várias universidades, com aula de graduação, pós-graduação, MBA, e junto com isso eu me especializei nessa área de negociação, que é uma área que eu gosto muito e que engloba várias áreas, vários cursos, então que eu gosto muito, que não deixa de estar ligado com a minha especialidade, que é o marketing, porque é atender bem o cliente, desenvolver relacionamento, oferecer um produto adequado, então fechou também bastante com a minha área, né, com a minha especialização. Sandra, eu já ouvi muitas vezes de clientes e de pessoas de um modo geral, não, mas eu não preciso conhecer negociação porque eu não estou vendendo nada, eu não tenho loja, eu trabalho na minha empresa. É verdade isso? Só é importante negociação para quem tem uma loja ou para quem trabalha com vendas? Não, é importante para qualquer pessoa. Se a gente for pensar, a gente negocia desde o momento que a gente acorda. A gente está negociando com os filhos, com a família, depois chega no trabalho, com os colegas, com o chefe. Então, a negociação ela faz parte do nosso dia a dia, tanto na vida pessoal como profissional. Então, ela não tem uma área específica. Eu trabalho com vendas, eu vou negociar. Mas um empreendedor também negocia com seus fornecedores, com seus clientes. Então, a negociação ela faz parte de um contexto muito mais amplo do que simplesmente vendas. Então, eu já tive alunos médicos, empreendedores, eu gosto muito de atuar nisso, quando eu desenvolvo também os treinamentos em company, a gente personalizar esse tipo de curso. A negociação para quem? Quem são os alunos, quem são as pessoas que vão negociar, com quem eles negociam, o que negociam, se negocia serviço é de uma forma, né? A gente sabe que negociar serviço é intangível, a gente precisa tangibilizar, negociar produto é diferente, então é bem personalizado. A negociação é muito ampla, é muito Sandra, ampla. e nessa linha, né, quando a gente está falando de negociação, em família também existe negociação, quer dizer, o pai quer fazer uma coisa, a mãe quer fazer outra, os filhos querem fazer outra, e aí tem que se negociar. Quer dizer, até mesmo na vida do dia a dia, a negociação está presente. É isso mesmo? É isso. Põe negociação difícil quando a gente negocia com a família, com os filhos, né, filhos adolescentes. É uma negociação árdua. E é preciso se chegar a um acordo que todos saem satisfeitos. Ambas as pessoas têm que ficar satisfeitas. Então, uma família de 4 pessoas, o pai, a mãe e os filhos, eles têm interesses diferentes. Né? Uma viagem, um passeio, aonde que nós vamos, o que os filhos gostam. Ali já está negociando, já está desenvolvendo, né, o espírito de negociação. Começa muito cedo. Quando a gente fala de negociação, existem pessoas que naturalmente já têm aquela habilidade. Mas existem pessoas que têm dificuldade. Agora, tanto para aqueles que naturalmente são bons negociadores, como para aqueles que precisam de alguma forma se desenvolver, existem os cursos de negociação. Isso. Então, isso é uma das coisas que tu desenvolve, né? Isso. Pode contar para nós um pouquinho sobre isso? Muito bem. Negociação é uma habilidade. Nós aprendemos tudo. Quando a gente nasce, a gente aprende a falar, andar, depois esportes. É preciso praticar. Nos cursos, a gente não ensina assim, não tem uma receitinha de bolo, como negociar, como ter sucesso nas negociações. Não existe isso, porque eu estaria falando algo aqui que não é verdade. O que acontece? Existem técnicas, estratégias que são, sim, importantes no momento da negociação. Existem técnicas, e essas técnicas podem ser estudadas. E elas são desenvolvidas aonde? No dia a dia, no conhecimento, aonde a pessoa está trabalhando, aonde ela quer negociar. Os cursos, eles são bem personalizados. Não dá para dizer assim, esse curso é igual ao outro. Não. Cada curso é um curso, cada público é um público, a gente desenvolve a parte teórica e prática. Então, tem-se a teoria, que se fala de perfil, tem um perfil do negociador, a pessoa que negocia, ela precisa desenvolver esse perfil. Tem estilos de negociação, a gente trabalha com vários estilos, então tem aquela pessoa mais objetiva, que gostaria de receber o serviço ou o produto de forma mais rápida, tem aquele outro que
demora mais para decidir. Então, assim, é preciso saber com quem tu estás negociando. Isso tudo tem técnicas, tem estratégias, como em vendas também. Mas a negociação ela é mais ampla, não se trata somente das vendas. Se trata de um negócio que pode durar 1 ano, 2 anos. Uma negociação não é imediata. Pode conquistar o cliente para desenvolver uma negociação. Negociação, muitas vezes, ela inicia antes do próprio fato, do próprio ato de iniciar. A gente está buscando se aproximar daquele futuro parceiro, que a gente vai ter que, de alguma forma, entrar numa conversa, numa negociação, conhecendo um pouco mais sobre ele. Isso já é parte do processo? Já é parte do processo. Preciso descobrir com quem. Primeiro, com quem você está negociando. Qual é a pessoa, a empresa, e aí, assim, pesquisar, planejar. Fazer um planejamento. Como é que eu vou negociar com alguém se eu não conheço? Não conheço a empresa, não conheço a cultura organizacional, não conheço o produto, o serviço. Então, aquele planejamento anterior à negociação é a primeira etapa. São várias etapas. Então, a primeira é pesquisar, se informar, conhecer quem é a pessoa ao qual você vai negociar, ou a empresa. E aí depois, todas as outras etapas, até chegar à negociação. A negociação por telefone, né, é difícil, negociar por telefone é difícil. Tem várias maneiras de ter sucesso na negociação, mas precisa prestar atenção em alguns pontos, algumas técnicas que às vezes passa desapercebido, a pessoa não se dá conta. Eu sempre digo que o simples, às vezes, passa desapercebido, a pessoa se preocupa com o complexo, com o mais difícil, e aí peca pelo simples. Aí chega aquela hora, mas eu não fechei essa negociação, o que será, aonde será que eu errei? Eu não sei, eu fiz tudo certinho. Segui aquele checklist, toda aquela questão, tem alguma coisa. Verifica qual é o problema, o que aconteceu, que às vezes até é simples e a pessoa não se deu conta. Então, fazer todo aquele feedback, é preciso ter um pouco de humildade para reconhecer que errou. Muitas vezes se erra numa negociação e se pode buscar esse cliente novamente ou se não é o momento certo de negociar. Tem tudo, é um contexto muito, muito amplo mesmo. Eu acho que existem várias etapas dentro do contexto da negociação. E talvez um dos pontos importantes, todos são importantes, né? Mas um ponto muito importante é o início de uma negociação. Quando tu, de alguma forma, busca se conectar com aquela pessoa com quem vai estabelecer uma troca até chegar em algum tipo de acordo. Né? Como é que são essas etapas iniciais? O que tu pode contar para nós sobre isso? Então, a etapa é o planejamento, né? É o conhecimento. Depois é o contato que se tem, o primeiro contato que se tem com o cliente. É preciso pesquisar também o local. São coisas importantes e pequenas coisas que fazem parte da negociação, e aí gera um resultado positivo ou negativo. Então, o local, se aquela pessoa tem o horário certo, ou está com pressa, ou marcar o melhor horário, todas são as pequenas coisas. E depois, no meio da negociação, se descobrir como é que a pessoa gosta de ser tratada. Porque assim, Rogério, tem aquela máxima, né, no marketing, trate o seu cliente da forma como ele gostaria de ser tratado. Eu já vou um pouco além disso, e já digo, né, de experiência própria, que trate o seu cliente como ele gostaria de ser tratado. Porque o Rogério gosta de um jeito, a Sandra gosta de outro. Então, descubra qual é esse jeito. Eu sou uma pessoa extrovertida, tudo mais, recebi um cliente que gosta desse jeito extrovertido e tudo bem, não vai se sentir mal. Mas se eu recebo uma outra pessoa que é mais introvertida, que não gosta tanto, né, dessa forma de fazer um negócio nesses termos, então, assim, descobre qual é o estilo. E aí isso tem formas de descobrir qual é o estilo. No curso a gente descobre qual é o teu estilo. Tem testes práticos, então no curso tem uma parte teórica, geralmente são 18 horas, 16 horas, uma parte teórica onde tem os conceitos e tudo, e depois a parte prática que são os testes, para a pessoa se descobrir qual é o seu estilo. E aí muitos alunos me perguntam assim, sim, professora, eu achei máximo esses testes e tal de estilo, aí eu posso chegar na frente do cliente com o teste, aplicar e descobrir qual é o estilo dele, e aí assim eu vou conseguir lidar com ele. E não é assim, né? Infelizmente não dá para chegar aplicando um teste, mas ali com aquelas informações daquele teste dá para se perceber um pouquinho as características daquela pessoa com a qual está negociando.
tem que se conhecer, né? Difícil a gente se conhecer, às vezes conhecer o cliente é mais difícil ainda, mas tem formas de desenvolver esse relacionamento, esse conhecimento. Agora, Sandra, uma das coisas que as pessoas também precisam se dar conta, é claro que é importante conhecer a realidade daquela pessoa que está ali na nossa frente negociando. Mas muitas vezes existe um ambiente cultural que já é naturalmente diferente. Uma coisa é a gente fazer uma negociação entre nós gaúchos ou entre um gaúcho e um paulista, outra coisa é conversar com pessoas de outras regiões ou de outros países. Né? Existe uma etapa ali inicial de aproximação que nós brasileiros, os latinos, gostam muitas vezes de ficar jogando conversa fora, e que muitas vezes quando a gente vai lidar com um alemão, com um holandês, com um americano, com um inglês, não tem muito tempo a perder, né? Chega e vai fazendo. Então isso também é importante, considerar esse aspecto cultural. Muito importante. Rogério, essa tua colocação aí é super atual e valiosa, porque a gente negocia não só aqui, nós negociamos com várias culturas, as empresas negociam hoje, o mundo é global, a gente tem que pensar globalmente e agir localmente, então o mundo é global. Hoje eu estou negociando com outros países, precisa ter essa noção da cultura, é a chave de ouro, é a dica de ouro. A gente sabe que o povo oriental é diferente em termos de cores, de embalagem, de posicionamento, há uma diferença até na maneira de sentar, de se portar, então vai negociar, não sabe dessa informação, já se coloca de forma inadequada, ali já perdeu a negociação. É o que a gente falou antes, é uma forma simples, mas que tem muita importância. Então, quando vai se negociar, que não é na cultura, não é no ambiente onde está inserido, descobre, estuda com quem você vai negociar, onde, que local, e isso é o fundamental. Sandra, agora a gente está chegando ao final do nosso tempo, mas eu preciso te perguntar, fala um pouquinho do teu curso, como é que ele funciona, como é que as pessoas te encontram para esse curso? Muito bem. Então, assim, agora no mês de junho, esse curso Arte de Negociar, ela está na PUC e na Unicinos, no ambiente acadêmico. Mas também eu desenvolvo cursos in company, nas empresas, personalizado, e aí podem me contatar pelo WhatsApp, eu não sei se eu posso deixar aqui, ou até pelo meu Instagram profissional, pode me buscar, e a gente faz uma personalização do curso para a empresa. Então, em termos de carga horária, tudo isso a gente personaliza de acordo com cada empresa. Mas aqui já gostaria de deixar que se a pessoa quer negociar de uma forma assim, básica, dá para fazer esse curso da Unicinos e da PUC, que são 16 horas, são 4 noites, e ali tem bastante informações sobre a negociação como um todo, assim, para começar a desenvolver as habilidades de negociação. Sandra Estival, administradora, uma profunda conhecedora da arte da negociação. Eu vou pedir para tu deixar uma mensagem para os telespectadores que estão nos assistindo aí pelo programa Movimento Empresarial. Muito bem. Eu acho assim fundamental a questão da criatividade. Precisamos ter criatividade em tudo que a gente faz e usar a criatividade de uma forma adequada. A pessoa é criativa, mas ela precisa usar a criatividade e despertar, atender as expectativas do seu cliente de uma forma adequada, porque hoje em dia a gente tem tantas ferramentas, tantas possibilidades no mercado, e é preciso, acima disso, ter criatividade para se adequar a isso e oferecer da melhor forma possível, descobrindo as necessidades dos clientes. Então, eu acho que criatividade hoje é um desafio. Sandra Estival, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, Rogério. Você fica aí com a gente, que daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. Olá, eu sou Cláudia Fortuna e venho falar aqui no Movimento Empresarial sobre constelação familiar. Bom, e a história que eu quero contar hoje é a seguinte, que eu gosto muito de dar exemplos, eu acho que é importante para vocês entenderem como que a constelação funciona e quando a gente fala em campo mórfico, como que esse campo atua em todos nós e na nossa vida, e nos objetos, e nas plantas, e nos animais, e em várias estruturas. Então, um tempo atrás, umas semanas atrás, eu fui fazer um curso em São Paulo, na área do acrílico, numa empresa chamada VP Máquinas. Aliás, super recomendo, pessoal.
são os queridos, o curso é muito bem organizado, recomendo realmente esse curso. Mas o que aconteceu no final do curso? A pessoa que estava nos instruindo, ela tem um irmão que também trabalha junto e fabrica as máquinas, que eles fazem uma série de máquinas nessa área de acrílico, né? Porque eu faço bonequinhos de constelação, faço vários outros objetos. Mas aí, no final da aula, o professor, que é irmão da professora Paula, chegou e nos disse assim: e aí, como é que foi o pessoal hoje? Todos passaram no teste da estanqueidade? Eu parei e fiquei prestando atenção naquilo. O que ele quer dizer com isso? Nós tínhamos feito uma caixinha em acrílico e um dos testes era fazer essa caixinha colar e depois colocar água dentro e ver se vazava ou não. Então, era um teste de deixar a água toda dentro dessa caixinha. Todos da nossa turma conseguiram elaborar essa caixinha, colar e deixar toda a água sem vazar. Muito bem. Segunda pergunta que ele fez. Quando eles foram polir, porque é uma das etapas, alguém deixou escapar da mão? Não, ninguém deixou escapar. Que legal! Depois de muitas turmas que eles já ministraram este mesmo curso, eles falaram que essa foi a segunda turma onde ninguém deixou escapar e todos passaram no teste da estanqueidade. E vocês vão dizer, tá, Cláudia, mas o que isso tem a ver com a constelação? Na verdade, tem muito a ver sim com a constelação e com este campo mórfico que molda os sistemas. Reparem no seguinte, depois de muitas turmas, esta é a segunda que passou nesses testes. O que isso quer dizer? Que progressivamente existia um padrão de que as pessoas ao polirem deixavam escapar o objeto e ao fazer as colas não ficavam 100% e tinha locais que elas vazavam. Muito bem. Eles foram aprimorando o método e mudando esse método. Quando chegou na turma anterior à nossa, eles conseguiram com que todos os alunos passassem em ambos os testes. Na nossa turma, já foi muito mais fácil disso acontecer. E o que vocês imaginam que vai acontecer nas próximas turmas? Progressivamente, vai ser mais fácil, que cada vez mais alunos e pessoas passem nesse teste de estanqueidade. Isso significa o seguinte, quando eu mexo neste campo mórfico, que é o campo que modela, que dá forma, quando eu mexo nele e um processo começa a acontecer, a partir daquele primeiro processo, todos os outros processos também começam a acontecer e ser mais fácil. Por isso é tão importante de que vocês constelem situações, exatamente para que exista um antes, que era de um jeito, a constelação vem, atua e remodela isso, e a partir dali existe um depois. Se, após uma constelação, nós temos um reordenamento deste campo, o que era difícil, era um destino difícil, era uma situação difícil, a partir daquele momento, essa situação fica mais fácil. E não só para um membro da família, para vários membros da mesma família. Por isso, às vezes uma pessoa vem constelar e as benesses, os benefícios, são para todos os membros daquele clã, para todos os membros daquela família. Muito obrigada por ouvirem. Aguardo vocês no próximo Movimento Empresarial, falando de constelação familiar. E eu sou Cláudia Fortuna. Um abraço apertado a todos. Tchau, tchau.
com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista. Eu sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Armando Barbedo, número 322, sala 406, bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje eu venho conversar com vocês sobre um assunto de extrema importância e que no pós-pandemia tem aumentado muito o número de casos de bruxismo. Tu já deve ter escutado essa palavra nas redes sociais, porque é um tema que está sendo muito comentado. Mas tu pode estar pensando, mas doutora, afinal de contas, o que é esse bruxismo? Calma que eu vou te explicar. O bruxismo é o ato de tracionar os dentes ou ranger dos dentes. Esses movimentos eles são feitos de maneira involuntária, tu não vai conseguir controlar. O que acontece? Essa tração, esse desgaste, essa movimentação dos dentes, ela pode ocorrer de noite, como pode ocorrer de dia. E o que isso acontece na tua saúde, na tua qualidade de vida, no teu sorriso? Então, no teu rosto, o que vai acontecer? Essa pressão, esse movimento que tu não consegue controlar, ela vai gerar uma sobrecarga nos teus músculos, uma pressão, principalmente nos músculos da lateral do rosto. Além desses, os músculos da cervical e os músculos do pescoço. Então, muitas pessoas sentem dores musculares no rosto, pescoço e cervical e não sabem que isso pode estar relacionado com o bruxismo. No teu sorriso, o que vai apresentar? Esse bater de dentes ao longo do tempo vai reduzir o tamanho dos teus dentes. Os teus dentes vão ficar com tamanho reduzido. Além de gerar dor, pacientes muitas vezes têm dentes fraturados devido a essa pressão. Então, é de extrema importância, se tu te identificou com algum desses sintomas que eu falei, procurar a ajuda do cirurgião dentista para fazer o diagnóstico detalhado dos teus dentes, da tua face, e assim estabelecer um plano de tratamento, porque existe tratamento para o bruxismo. Existe uma outra questão que o bruxismo afeta muito, que é o sono. Imagina, a pessoa que faz esses movimentos involuntários durante a noite, ela não vai ter um sono reparador, porque os músculos vão estar se movimentando, os dentes vão estar batendo, então ela não vai ter um sono regenerador. E a gente sabe que para qualidade de vida, para o nosso rendimento no trabalho, nos negócios, a gente precisa ter um sono de qualidade. Então, a pessoa que sente dor e não consegue dormir, o que vai acontecer? Ela vai ter uma baixa de desempenho no trabalho, na liderança da equipe. Então, é de extrema importância tu procurar um cirurgião dentista para fazer o diagnóstico do teu sorriso. Espero que tenham gostado dessas orientações. Semana que vem eu estou aqui de volta no Dicas de Saúde Bucal com a doutora Aline Martins e Silva para o programa Movimento Empresarial. Um grande abraço e até semana que vem. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao Dicas Jurídicas. Felipe Cunha de Almeida falando com vocês, professor, advogado, mestre especialista em Direito, para dar continuidade a um tema importantíssimo envolvendo as relações de consumo e o nosso conhecido Código de Defesa do Consumidor. Então, a dica jurídica de hoje, ou seja, a segunda dica jurídica, ela tem relação com o famoso e tormentoso dano moral. Vocês já devem ter se deparado com situações aí na vida de vocês que tiram a gente do sério, nos deixam angustiados, nos deixam preocupados, correto? Um produto que não funciona,
um veículo que a gente tenha que manda para o conserto e demora para arrumar. Deus me livre ficar sem o meu celular hoje em dia, o WhatsApp está fora do ar, e N situações do dia a dia. Talvez todos concordem que isto seja um dano, que seja um prejuízo, no sentido de me tirar da minha atividade profissional durante alguns minutos ou até alguns dias, de não conseguir utilizar meu veículo e daqui a pouco eu sou um motorista de Uber e assim por diante. Mas, Felipe, até onde o legislador, ou seja, aquele que elaborou o Código de Defesa do Consumidor, diz assim, ou quando que ele diz, esta situação acarreta um dano moral, aquela situação não acarreta um dano moral. Bem, nós temos, pessoal, algumas situações já definidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que de situações que são tão graves, elas por si só já são a prova desse dano moral. Mas antes, o que é o dano moral? Segundo aí, né, os nossos autores e o Superior Tribunal de Justiça, para que haja dano moral, a pessoa deve comprovar, mesmo sendo consumidor, violação a direitos da personalidade. O que é isso, Felipe? Direitos da personalidade, o Código Civil nos mostra alguma lista. O nome, o corpo, o estado de espírito, vocês estão entendendo? Uma situação que tire o sossego da pessoa, que a coloque em situação de uma ansiedade muito grande, porque daqui a pouco exigiram, numa internação urgente, uma garantia, um cheque, calção preenchido, e a pessoa está precisando ser internada ou alguém de sua família. O nome inscrito indevidamente no SPC, no Serasa, por alguma empresa, né, indevidamente, ocasiona dano moral, esse fato já por si prova. Então, já existe uma certa seleção. Mas ocorrem outras situações que não. Eu tenho, por exemplo, a minha casa que está sendo construída e ela não é entregue na data contratual. Há um inadimplemento, correto? Eu posso exigir do construtor que me entregue a casa, né, para o juiz, ou então que desfaça o negócio. Eu não quero mais o bem e me devolva o dinheiro. Mas será que isto ofende também direitos da personalidade? Faria jus a uma condenação por danos morais? O que diz o STJ em qualquer caso contratual? O simples inadimplemento de um contrato, ou seja, a parte estar não cumprindo efetivamente com o que deveria cumprir com o consumidor, né, ou cumprido de forma defeituosa, não ofende direitos da personalidade de forma automática. O interessado tem que comprar, tem que comprovar esta violação. Então, vejam, o CDC vem o quê? Para proteger o consumidor, desfazer um negócio, ter um abatimento proporcional do preço, trocar as peças do seu automóvel que não continua funcionando. Mas aí, entender que isto também acarreta dano moral é uma outra discussão, não é que não possa vir, muito pelo contrário, mas nós temos que fundamentar esse pedido de resolução de um contrato com um valor a título de danos morais, justamente comprovando para o juiz a ofensa a direitos da personalidade. Não é o banco, não é a construtora, não é o fabricante do automóvel que tem que provar que não há dano moral. É o consumidor que tem que provar que este fato interviu em seus direitos não econômicos. O nome, o corpo. Imaginem um erro médico em que a pessoa fica com uma cicatriz. Houve um inadimplemento do médico. Ele fez um procedimento e deixou uma cicatriz muito grande por uma imperícia. Como isso interfere no rosto de uma pessoa, por exemplo, viola direitos da personalidade em relação ao corpo dela. E o corpo dela não é um bem patrimonial, não é um conteúdo patrimonial. Por isso, dano imaterial, por isso, dano extrapatrimonial, ou comumente chamado de dano moral. Então, meus amigos e minhas amigas, tanto os fornecedores como os consumidores devem ficar atentos a este fato que ocorre no dia a dia e saber separar o que é um mero dissabor, o que é um mero incômodo, uma irritação do dia a dia, dos negócios do dia a dia, com violação a direitos da personalidade, que se conecta com a violação à dignidade da pessoa humana. Eu me despeço de vocês por aqui, agradeço mais uma vez pela companhia e nos vemos nos próximos Dicas Jurídicas.
Este foi o programa Movimento Empresarial desta terça-feira, aqui pela Rede Sul de TV. Na semana que vem nós estamos juntos mais uma vez. Mas você sabe, o programa Para Elas está sempre às quintas-feiras, às 15 horas. Ana Paula, fala para nós do Para Elas. Para Elas é um programa que fala sobre o universo feminino, com muito conteúdo e convidadas especiais. Cada programa tem um tema deste universo maravilhoso e muito complexo para a gente fazer aquele bate-papo com as convidadas. Se você ainda não viu, corre lá no YouTube do Para Elas na TV. Então já sabe, quinta-feira, 15 horas, você tem um encontro com a Ana Paula no Para Elas. E nas terças-feiras, às 21h30, estaremos juntos mais uma vez no programa Movimento Empresarial. É isso aí, esse foi o programa de hoje, nos vemos terça que vem. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.